Nosso estudo de hoje, a lição 38 do livro Assim Vencerás, tem por título Apoio Infalível. Talvez estejas só, lembrando as próprias perdas. A fortuna deixou-te, as vantagens caíram, os bens que já se foram já nem sabes contar, viste portas fechadas e amigos debandando. Mas não lamentes, serve, acharás vida nova. Se todos te abandonam, abandona-te a Deus. É uma mensagem hoje que o Emmanuel traz para a gente, lembrando que em alguns momentos, seja por gênero de prova mesmo, ou seja até mesmo por expiação, vai ter um momento em que os nossos projetos vão desmoronar no sentido de mostrar para a gente que a gente acabou abraçando o ideal errado, tomando o caminho errado que a gente tinha programado antes de virmos para cá, para o corpo físico, como meta educativa para o nosso progresso. Então, o que acontece? A gente vai perceber que tem momentos que são duros, realmente duros. A gente insiste numa determinada empresa. A gente tem em primeiro lugar, aquele incentivo, aquela informação de que a gente deve lutar para realizar os nossos sonhos, mas a gente ainda, por influência da matéria, por esquecimento do passado, por não ter essa lembrança do que foi acordado exatamente, que seria fácil a gente conseguir ter se a gente conseguisse manter com frequência o recurso da oração e o recurso de ouvir a própria voz da consciência. Mas esse mundo que a gente vive acaba distraindo muito, lembrando a gente aquela parábola do bom semeador, né, do semeador que jogou as sementes sobre um solo pedregoso, o outro que jogou no meio dos espinhos. A gente praticamente se identifica muito com esse no meio dos espinhos, porque a modernidade da sociedade hoje, toda essa evolução tecnológica, todo esse atrativo para séries de TV, filmes, para todo esse recurso de audiovisual também, e agora até a inteligência artificial, se a gente deixar e não souber canalizar para os nossos propósitos, a gente acaba distraindo no meio do caminho e perdendo tempo valoroso que a gente joga fora e depois não tem como recuperar esse tempo. O Emmanuel começa falando assim, talvez estejas só, lamentando as próprias perdas. E a gente estava fazendo uma análise com traçando um paralelo do texto de hoje com o que tem acontecido no movimento espírita de maneira geral, quando a gente observa que, principalmente da pandemia para cá, houve uma diminuição de frequentadores em várias casas espíritas. E a gente veio pensando aqui nas nossas orações, conversando aqui mentalmente com esses espíritos que estão aqui de maneira invisível, mas estão aqui nos ajudando o tempo todo, nosso anjo da guarda, nossos espíritos familiares. Falou, o que aconteceu? O que a gente fez de errado? Como é que a gente pode fazer para poder trazer de novo aquela alegria que tinha com todas aquelas pessoas? E a única coisa que veio como mensagem é: continua trabalhando, mas agora vamos começar a pensar no seguinte: procure no primeiro momento ver qual é a necessidade do que está acontecendo ao redor da sua casa espírita, aonde você pode ajudar socialmente. E aqui, pelo menos no caso específico do Rio de Janeiro, a cesta básica ainda é um trabalho recorrente, se preparar enxovais para bebês, para as mulheres grávidas também é uma coisa recorrente. Então tem alguns trabalhos que podem sim ser feitos para fazer a diferença na vida das pessoas, porque para manter até hoje a doutrina espírita ainda, o centro espírita como uma referência social, porque ele é hoje uma referência social.
E com o tempo a gente vai observando uma renovação de frequentadores, e no momento em que a gente começar de novo a trabalhar com união e com alegria, determinação e com disciplina naquilo que a gente está traçando como objetivo, os espíritos vão ganhando confiança e vão mandando os frequentadores de volta. Junto com essa tristeza que bate na gente, me veio a reflexão hoje de manhã, né? Você já parou para pensar que no passado eram as guerras, eram os flagelos destruidores, eram as pragas? O que aconteceu? Foi pandemia? A pandemia foi uma praga também, se a gente for fazer uma analogia com o que está nas escrituras. Tudo bem. Mas era exatamente da mesma maneira. Você estava fazendo o seu trabalho, de repente uma guerra acontecia, vários jovens morriam, a igreja fechava, aquele lugar, e você lamentava e tinha que começar tudo de novo. Então, eu falo, isso não é novidade na história de vocês. Na história aqui da Terra, isso sempre aconteceu. Qual é o segredo para a gente continuar firme? Tá? É a gente entender que se aconteceu por circunstâncias alheias à nossa vontade, é porque o termo daquele trabalho chegou e vamos começar agora de novo, um outro trabalho que acaba sendo sempre o de você estar levando a boa nova, o evangelho, principalmente, em primeiro lugar, através dos seus exemplos e depois através dos estudos sistematizados que a casa oferece. Mas o Emmanuel vem falar, você talvez esteja só lembrando as próprias perdas. A fortuna te deixou, as vantagens caíram, e os bens que já se foram, já nem sabes contar. Aqui ele falou mais do lado material. E o que também aconteceu, muita coisa se deteriorando, com a casa espírita vazia, muitos relatos de casas espíritas que sofreram ali o ataque de algumas pessoas que assaltaram, que roubaram umas coisas. A gente está sempre em contato com o movimento espírita, a gente tem acesso a essas histórias. Aí depois ele fala, viste portas fechadas e amigos debandando. E agora vem o principal. Mas não lamentes, serve, acharás vida nova. E nesse não lamentes, que é dentro da nossa natureza humana, a gente acaba lamentando, não tem como. A gente vai pensar assim, eu não devo ficar preso à lamentação. A lamentação ela vai sair porque é inerente ao ser humano. Mas depois que vem o primeiro baque, a gente levanta a cabeça e fala, eu tenho que continuar trabalhando. A minha terapia deve continuar. E tem muita gente sofrendo, o quadro continua sendo o mesmo. Se eu conseguir chegar nas pessoas no momento de necessidade mesmo, a gente começa de novo a estar dando vida, colocando a nossa energia em movimento. Então ele fala para a gente, acharás vida nova. Muitas das vezes, até modificando algumas atividades fim que a nossa casa tinha antes. Essa atividade, por exemplo, já não tem mais sentido. Essa aqui já pode ter mais relevância do que aquela. E a gente vai se adaptando aos modelos novos. Um grande desafio que a gente tem pela frente. Como atrair os jovens para a casa espírita. Como chamar a atenção nesse mundo tão moderno, desses jogos eletrônicos, e principalmente com relação à inteligência artificial. O Emmanuel termina aqui falando assim, se todos te abandonam, abandona-te a Deus, tá bom? Se entrega a Deus. Na hora certa, no momento certo, a intuição vai estar vindo para a gente, como lenitivo no primeiro momento, aí daqui a pouco a voz da consciência começa a apontar, o caminho é por aqui, e a gente começa a fazer uma outra atividade, ou retomar as atividades que existiam antes, que são todas de muita importância, mas lembrando sempre, a gente fica muitas das vezes só no estudo doutrinário. Quando você entra no estudo social, na parte social, fazendo a diferença na vida das pessoas, as pessoas vão começar a procurar com mais frequência. A fé sem obras é uma fé morta, já dizia Tiago.
em sua epístola. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.